Vamos lá, Cauã. Ei, Cauã que dá trabalho. Nossa atividade avaliativa. Primeira coisa você entender, o que é BRICS? É um grupo de associados de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que esses países se reuniram, que são países emergentes, que não são países de primeiro mundo desenvolvido, mas são países com grande potencial para se ajudarem. Aí tem aí um texto. A ideia do Brinks foi formulada pelo economista Tantão. Sobre o Brinks, assinale o que for correto. Corresponde a um bloco econômico em processo de formação? É uma associação de países no futuro bloco econômico. É um agrupamento informal de cunho político? É um organismo internacional paralelo à ONU? Representa todas as nações emergentes do planeta sob a lideração de 5 países? Eu acho que tá aí. Acho que estão aí, né? Sobre o Brinks, assinale o que for incorreto, que tiver errado. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, sim, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Ele ainda não é um bloco econômico. É formado por países emergentes, é uma associação, viu? Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, BRICS é um acordo internacional diplomático entre nações consideradas emergentes. Até 2011, a sigla era conhecida por BRICS, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo. Acho que essas duas aí estão certas, hein? Recentemente, o BRICS vem discutindo sobre a criação de um banco internacional próprio do grupo, paralelo à FMI e ao Banco Mundial. Também acho que essa aí tá certa, sei não. Aqui, ó. Aí tem uma fotinha aí do presidente Trump, do presidente da China, e aí um texto falando sobre o TikTok, né? Que o Trump não queria aceitar o TikTok, estava roubando os dados dos americanos pelos chineses e assim vai. Qual o motivo dos Estados Unidos resolver banir o acesso a um aplicativo chinês nesse país? Nesse contexto, como pode ser descrita a relação destes países? Olha, a relação... Então, por que os Estados Unidos queriam banir, né? Acabei de falar. A relação da China e dos Estados Unidos é uma relação de interdependência. Um precisa do outro. Mas eles vivem em grande conflito porque a China está se tornando uma superpotência econômica. Tá? A China está atrás só dos Estados Unidos. Então, essa relação é uma relação de interdependência, porque um compra matéria-prima do outro, o outro fornece produtos, um tem investimento de capital, então eles precisam um do outro. Capricha na resposta. Procura na internet dúvidas e olha nos textos que eu mandei. Muitos especialistas observam, deixa eu baixar aqui pra você ver minha cara. Muitos especialistas observam esse embate, dentre vários outros envolvendo ambos países, e o classifica como sendo parte do cenário de uma Segunda Guerra Fria. Por que eles fazem essa afirmação? A Guerra Fria foi uma guerra de países socialistas versus capitalistas, não foi uma guerra de batalha direta, foi uma guerra ideológica, onde eles fizeram uma corrida armamentista, quem tinha a melhor arma, quem chegava primeiro na Lua. E hoje nós estamos aí, né? Presta atenção. Na disputa, quem vai liberar a vacina? A Rússia, a China, os Estados Unidos, tá? Então, vê aí por que eles acham isso, né? Por que eles fazem essa afirmação? Número 5. Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo de abertura econômica, o estilo, a iniciativa privada, o capital estrangeiro e a modernização do país, com a manutenção do plano político da ditadura de partido único. A China, presta atenção, os Estados Unidos, capitalista, né? Democracia. Na China, é um país comunista, de política comunista, mas com mercado de capital. Então, eles trabalham para o capitalismo, mas dentro deles o regime é socialista. Então, o regime da China partidária é socialista, viu? Então, eu tô falando as questões e dando explicada. Leia o texto e responda. Um certo carro está falando sobre as montagens. A produção nessa um processo de globalização que... Olha só, globalização é onde uma empresa pode estar em qualquer lugar, tudo interligado. Então, aí, ó, fala o quê? Um certo carro é desenhado na Califórnia, aí Tóquio financia, por exemplo, a Ford. A Ford é uma empresa da Europa, mas ela está em vários lugares, sua montadora, isso e aquilo. Então, que quando ele pergunta aqui, ó, a produção nessas condições indicaria um processo de globalização que...
Como que é esse processo de globalização? Onde que vai, onde que passa? Vamos lá. A América Latina vai atingir uma taxa de urbanização, tananã, leia o texto, número 7. A América Latina intensificou sua urbanização a partir da segunda metade do século XX. Tal processo caracterizou-se por quê? O que acontece, pelas migrações em massas da população mais pobre de países subdesenvolvidos, pelas baixas condições de vida da população no espaço das grandes cidades, por ter sido um processo lento, gradual e planejado, não foi lento, gradual nem planejado, por refletir os avanços econômicos, sucesso, crescimento como Brasil e Argentina. Eu acho aí, hein, que o real é B, sei não, hein. Lê o texto que eu te mandei. Com suas palavras, de acordo com o texto, qual a importância do planejamento para as cidades? Naquele texto que eu enviei da América Latina. Por que as cidades deveriam ser planejadas? O que a gente evita quando se faz uma cidade planejada? Número 9. O processo de favelização das cidades realiza-se em virtude de quê? Por que as favelas? Por que tem favela? Da urbanização mal planejada e desordenada? Da falta de empregos? Ausência de espaço nas cidades? Das carências dos recursos públicos? Número 10. Observe o mapa da América do Sul e responda. Quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? É só olhar. Tem vários países aí que fazem fronteira. Aqui, tem a linha ali contornando o Brasil, os países que dividem com ele. Quais países da América do Sul não fazem fronteira, que não divide? Quais os oceanos banham a América do Sul e que oceano banha o Brasil? Muito fácil. Então, qualquer coisa você pode me procurar, olha nos livros, nos textos também, que as respostas estão lá. Boa atividade avaliativa de recuperação!